Bom dia, nono ano. Bora estudar? Hoje nós estamos aqui para falar do período entre guerras. Uma introdução para que a gente possa falar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eu quero que vocês peguem caneta e lápis, caderno e anote o que não estiver aqui no slide para vocês, ok? Bom, vamos começar falando aqui desse nome, período entre guerras. Né? Período entre guerras, como vocês já devem ter conhecimento, é um período que vai de 21 anos que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Este período de 21 anos é um elo que liga essas duas guerras aí. Isso aí, segundo o historiador Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm, ele não divide a guerra, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Ele fala de 30 anos de guerra no livro dele, A Era dos Extremos. Então ele fala que existe um elo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. E este elo, essa linha que liga as duas, é chamada aí de período entre guerras. E durante esses 21 anos, nós percebemos muitos acontecimentos que vão gerar conflitos e vão acirrar as disputas e políticas no plano também internacional, tá? Bom, começando aqui, já vamos de cara aqui focando na crise de 1929. A crise de 29 ela é importante para a gente compreender como é que a Europa ficou, né? Depois dessa crise aqui, ó. A crise de 29 ela é extremamente importante nesse cenário todo, porque vamos dizer que ela seja o detonador para que começassem todos os problemas que levariam à Segunda Guerra Mundial. Um deles está aqui, ó, a ascensão dos regimes totalitários, aqueles regimes autoritários ao máximo, né? É o totalitarismo. Eles começam a crescer aqui depois da crise de 1929, porque gerou uma crise econômica social sem precedentes no mundo, pelo menos no mundo capitalista. Os únicos que ficaram fora disso aí foi a União Soviética e os seus sectários, né, que eram socialistas comunistas. Então, o resto, as economias capitalistas entraram em crise também junto com os Estados Unidos, ok? Esta crise de 1929 afetou até o Brasil porque, como nós sabemos, trouxe o fim da nossa República do Café com Leite. Sacas de café ficaram estocadas e não tinham para quem ser vendidas. Isso gerou um clima aqui de crise política que levou ao fim da República Café com Leite. Então respingou no Brasil também. O avanço também dos partidos comunistas nessa época vai estar acontecendo. E a Guerra Civil Espanhola, que colocou um fascista no poder, o Francisco Franco, né? Então tudo isso aqui junto vai levar aí à ascensão do nazifascismo e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Então percebam que a crise de 29 ela é um epicentro aqui, ó, desses problemas todos. E falando um pouco dela, os Estados Unidos saíram fortalecidos da Primeira Guerra Mundial, e eles foram responsáveis por reconstruir a Europa, né, emprestar dinheiro, etc. e tal.
Porém, dentro na sociedade estadunidense, a gente percebe um crescimento da produção agrícola muito grande, um crescimento da produção industrial, automobilística muito grande, eletroeletrônicos, se produz demais naquele período ali, né, antes de 1929, depois da Segunda Guerra, até 1929, a produção industrial agrícola dos Estados Unidos ela vai aumentar muito. Só que tinha um problema, os Estados Unidos não tinham uma classe média consolidada para consumir todos esses produtos, ou seja, para comprá-los. Então, nós vamos perceber que a falta dessa classe média consumista e a grande produção desses produtos aí agrícolas, industriais, etc. e tal, e associado à questão de que alguns países da Europa já estavam se restabelecendo da Primeira Guerra Mundial e já não compravam mais nos Estados Unidos, então os Estados Unidos vai sofrer o que nós chamamos da superprodução de eletroeletrônicos, de itens industrializados. Este momento, então, é que começa a emperrar a economia dele. Porque se não tem consumista, os produtos vão só caindo os seus preços. Se os preços vão caindo, essas ações desses produtos que estão sendo negociadas nas bolsas de valores tendem a cair também. Então foi um efeito dominó. Quando ocorreu a queda total da Bolsa de Valores, a Grande Depressão, nós chamamos de Grande Depressão, aí é que nós entramos na crise de 1929. Foi a quebra da Bolsa, o crash, né? Tudo veio abaixo. Então, aqueles empresários, banqueiros, homens de negócios milionários, ficaram pobres da noite para o dia. Em um dia eles tinham riquezas, no outro eles não tinham mais nada. Então isso aí levou a suicídios. Os Estados Unidos entrou na crise profunda de uma crise social, uma crise política e uma crise econômica, tudo junto. Gente suicidando, pessoas ficando desempregadas, chegaram a ter 13 milhões de desempregados nos Estados Unidos, ou seja, 25% da força de trabalho dos Estados Unidos estava na rua, não havia emprego. Aqui a gente tem, né, mostrando aqui para vocês, enquanto nós vamos falando aqui. Aqui, olha, tudo pessoas à procura de emprego, né? O desespero que o dólar começou a cair, o valor do dólar, a quebra do valor desse dólar, né? Ficou inflacionado. Nós temos aqui, ó, o modo de vida americano, que era o American Way of Life, que era um modo de vida de consumismo, de comprar itens industrializados, né? Era um modo de vida que deveria ser seguido aqui, ó. O carro, o automóvel, a família aqui dentro, feliz, sorridente, até o cachorrinho lá, ó. Isso aí acabou. Olha o que tinha aqui embaixo, ó, em 1929, uma fila para receber alimento. Uma fila que o governo fornecia alimento para todos os desempregados. Então foi uma crise de enorme extensão que levou a Europa a entrar nessa crise. Portanto, 1929, ela é um detonador do que vai acontecer depois em 1939. Porque a partir daqui, a Alemanha vai ter um recuo na sua economia depois desse problema aí da crise de 29.
a economia da Alemanha praticamente parou, totalmente. A economia dela veio abaixo, recuo da economia na Alemanha. Você tem uma acentuação da miséria, da pobreza, da miséria, do desemprego, da criminalidade. A situação da Alemanha vai ficar assim, é uma crise política, econômica e moral, porque eles vão ficar com uma inflação que vai detonar com a moeda deles. Olha o dinheiro aqui, olha deles. Isso aqui é um marco alemão. Olha o que aconteceu. Para comprar $1, precisava juntar 4 milhões de marcos. Isso aqui virou papel pintado, sem valor. As crianças brincavam com isso. Era necessário o alemão andar com uma colher no bolso. Quando ele encontrasse comida, ele tinha que comer, porque depois ele não sabia se ele ia encontrar mais. Então a Alemanha virou o caos. E daí, então, claro, toda vez que essas coisas acontecem, que se instaura um caos, você tem alguns elementos querendo aparecer na cena, né, política, principalmente na política. Aqui nós temos o fortalecimento aqui do nazismo, fortalecimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, ou alemães. Então aqui começa a aparecer este partido que era um partido nanico, que não tinha expressão alguma na sociedade, vai ganhar força. Por que ele vai ganhar força? Porque os membros desse partido serão auxiliados e também apoiados pela classe média e pela classe industrial da Alemanha. E em 1933 chega aí o Adolf Hitler, né? Esse governante aí que acabou ficando carismático no meio deles, porque uma população carente, que estava com uma autoestima muito baixa, ele chegou falando que ia resolver a crise. E ele não só falava, ele discursava, né? Então ele dizia que o povo alemão é uma raça muito grande e que eles iam sair dessa crise. Então ele elevou a esperança desse povo que estava completamente arruinada, né? Então parte da população apoiava ele. A grande parte da população apoiou esse partido, que era um partido nacionalista, ultranacionalista, antidemocrático e anticomunista, né? Então, seguindo aqui, a Itália. A Itália também sofreu as consequências da crise de 29. Todos os países sofreram, né? Até o Brasil, como nós falamos. Lá na Itália, a situação ficou terrível a ponto de todos os operários, a maior parte deles, irem para a rua, os trabalhadores, e promoverem greves infindáveis. Eram greves, greves e greves, o tempo todo gritando por empregos. E havia ainda outro problema, socialistas e comunistas também no meio daquilo ali, tentando tomar o poder dentro da Itália. Vários socialistas e comunistas entre os trabalhadores. Então foi necessário uma milícia italiana liderada por Benito Mussolini, é uma força, né, para combater isso aqui, esse problema aqui. E ele vem com essa fala que vai combater, são os camisas negras. Os camisas negras vão promover grandes marchas sobre Roma. Eles vão fraudar as eleições e vão ficar com uma bancada forte no Congresso, tá? Os fascistas. E o Benito Mussolini ele vai escrever a Carta del Lavoro, do trabalhador. Essa Carta del Lavoro ela está defendendo o Estado corporativista, um Estado totalitarista, com um soberano no poder forte, unipartidarismo, um soberano e forte. E em 1926 acontece um atentado contra a vida dele.
Então ele usou isso como justificativa para fortificar o regime fascista na Itália e para subir ao poder. Tá? Gente, todos esses governos totalitários, eles usam símbolos, muitos símbolos, como você sabe. Então, o símbolo aqui, ó, do fascista aqui, é esse fácio. Fácio que era utilizado, instrumento, lá no Império Romano. Então, Mussolini pega esse símbolo para mostrar o poder do Estado fascista. Tá? O nome pode ser fácil ou faces. E aqui você tem um machado representando o Estado e em volta dele vários gravetos reunidos e bem juntinhos, amarrados, bem amarrados ao Estado. Então esses gravetos é o povo, é a população que está toda vinculada ao Estado. Isso tem um significado, significa nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Essa era a máxima do Estado fascista. Tá? Na Espanha, o franquismo vai ganhar força depois que os comunistas conseguiram chegar ao poder. Os comunistas assumiram o poder em 1934. Daí, então, começa a ser elaborado em 1936 um golpe para derrubar esses comunistas aqui. Esse golpe seria realizado pelos ultradireitas, né? Os ultradireitas eram aqueles que eram fascistas. E também da Falange, que era outra ultradireita, tá? São extremamente da direita. Então, esses dois aqui vão apoiar os militares para derrubar o poder dos comunistas. Só que o golpe deu errado, não deu certo. E em 1939, então, veio a chance, porque a Alemanha, a Itália e Portugal, do Salazar, vão apoiar o Francisco Franco numa guerra sangrenta na cidade de Guernica. E esta guerra foi promovida pelo Francisco Franco para derrubar o poder dos comunistas, e ele assumiu o poder. Ele conseguiu assumir. Ele assumiu em 1939 e ficou até 1975. Olha quantos anos de governo, né? Ele era um fascista. E essa guerra aqui serviu também para a Alemanha, a Itália e a Itália testarem as suas armas na cidade de Guernica. Então eles bombardearam e destruíram a cidade. Este fato ele foi representado pelo artista Pablo Picasso, que você já deve ter ouvido falar dele. Depois vocês conversam com a professora lá de arte e ela fala um pouco mais sobre o quadro Guernica, que é uma obra dos alemães, né? Não do Pablo Picasso. Se você for pensar bem, né? Como Pablo Picasso diz, é uma obra dos alemães e não dele, né? Destruíram a cidade, massacraram aquele povo. Bom, lá em Portugal, nós temos o salazarismo, que é outro regime fascista e totalitário. Em 1926, o general Antônio Carmona assumiu o poder através de um golpe e se torna primeiro-ministro de Portugal. E quando ele se torna primeiro-ministro, ele chama para fazer parte da pasta do Ministério da Fazenda o Antônio Salazar. E o Antônio Salazar vem com uma série de reformas econômicas muito favoráveis aos portugueses, aos lusitanos. A elite econômica de Portugal estava muito feliz com as reformas do Salazar, desse ministro da Fazenda. Então, obviamente, eles o apoiaram em 1932, quando ele sobe ao poder em Portugal como um fascista, dentro de um regime fascista denominado salazarismo, e na Espanha, franquismo. Salazar vai governar de 32 até
1970, ele só sai do poder quando ele morre. Então, este aí é o cenário, né, que foi deixado pela crise de 1929, tá, gente? E aqui no Brasil, o que estava acontecendo aqui? Não está acontecendo nada não, professor? Tá. No Brasil, nós temos aqui a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas implantou uma ditadura que nós vamos falar nela depois. Nós vamos ver as características e tudo sobre este momento aqui da história do Brasil, que também é muito importante, porque bate aqui, ó, com a Segunda Guerra Mundial que nós vamos falar, né? Então nós vamos ver a participação do Brasil aí, qual foi, né? Qual foi, né? Então, gente, é isso aí. Essa aulinha foi só uma introdução mesmo para a gente começar a falar da Segunda Guerra, dos partidos nazifascistas, e eu vou mandar exercícios lá na plataforma para vocês, tá? E tudo o que não está escrito aqui que eu falei, eu espero que vocês tenham anotado, viu? Porque quando eu voltar, eu vou olhar os caderninhos, hein? O caderno de todo mundo, tá bom? Então não deixem de anotar tudo que a gente fala nessas aulas aqui não, ok? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.